Graça e paz, meus irmãos, Deus abençoe a sua vida. Pastor Rudney aqui, Igreja Uns, unidos no seu propósito. Olha, eu queria trazer uma reflexão, um texto, que a primeiro momento parece ser um pouco difícil, mas eu quero que você entenda comigo o que o Senhor falou comigo, possa falar contigo também, tá bom? Juízes, capítulo 12, lá no Antigo Testamento, a partir do versículo 1, está aí compartilhado, eu vou ler, minha vista vai virar um pouquinho, que eu estou lendo junto com a tela aí, tá? Diz assim, ó. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha. Dirigiam-se para Zafon e disseram a Jefeté: Por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar sua casa e você junto. Jefeté respondeu: Eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas. E, embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas. E o Senhor me deu vitória sobre eles. E por que vocês vieram para cá hoje para lutar contra mim? Jefeté reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas, porque eles tinham dito: Vocês, gileaditas, são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziram a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: Deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: Você é efraimita? Se respondesse que não, e diziam: Então diga Shibolete. Se ele dissesse Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam no lugar da passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Gente, essa palavra eu sempre quando eu escuto, quando eu ouço, quando eu leio, e eu sempre me vem algo muito, muito interessante a qual eu quero compartilhar. Só para você contextualizar aí, esse camarada Jefeté, ele era de Gileade, porém ele foi um cara que foi marginalizado ali onde ele vivia, porque a sua mãe, ela tinha sido uma adúltera, uma meretriz, algo muito complicado, porém, esse período de juízes, as tribos de Israel, elas tinham guerras entre si, e ele foi ser chamado para defender de Gileade. E na hora do aperto, né, meu irmão? Todo mundo é bom. Por isso que eu quero que você entenda comigo. Então, Jefeté, inclusive, se tornou juiz em Israel depois dessas batalhas, depois de vencer. E é claro, porque Deus estava com ele, porque ele tinha um chamado, ele tinha um propósito. Tá bom? Agora, preste atenção nisso aí. Nessa batalha que aconteceu entre os gileaditas e os efraimitas, eles pegaram uma estratégia de estar na passagem. E ali na passagem do Rio Jordão, eles perguntavam para aqueles efraimitas, porque estavam misturados ali, gileaditas, efraimitas e tal, quem era o processo que deveria ser preso, que poderia, que o inimigo, na verdade, era para eles, gileaditas, eram os efraimitas. Só que existia uma diferença na sua linguagem. A palavra, a pronúncia correta seria Shibolete. Porém, os efraimitas, eles não falavam Shibolete, eles falavam Sibolete. E o que acontecia? Por causa dessa diferença linguística, eles eram identificados e ali os gileaditas prevaleceram sobre os efraimitas. Uau! Né? Uma passagem muito antiga, mas eu tiro um estudo para a nossa vida. A linguagem. O que acontece, irmãos? Esse ano eu vou fazer 25 anos que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E eu tenho 49. Então eu estou numa vitória. Por quê? Porque a partir desse ano eu tenho mais tempo com Jesus do que sem Jesus. Né? Eu tenho mais tempo de crente do que sem ser crente. E o que acontece, pelo menos é o que eu vejo na minha vida? Que as coisas mudaram. O significado de palavras mudaram para mim. Entendeu? Coisas que quando eu estava no mundo eram tão normais, hoje, estando na presença de Deus, hoje, há 25 anos, as coisas de Deus se tornaram bem naturais. Dificuldades, problemas, situações difíceis, realmente a gente passa, mesmo sendo crente. Frustrações, erros, pecado. A Bíblia fala lá em João que
aquele que disser que não é pecador já está cometendo pecado, porque é um pecador. Mas o que eu quero dizer com essa palavra aí? Qual é a tua linguagem? O que que você tem sentido? O que que vem na sua boca? A Bíblia também fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, eu queria que você refletisse nesses pequenos versículos aí. Por quê? Porque nesse caso específico, o inimigo foi denunciado pela sua palavra. E eu quero te falar algo muito importante nesse momento. Será que o inimigo ele está ouvindo a sua palavra e tentando te matar porque você está falando a palavra errada? Qual é a palavra? Não sei. Talvez, como eu te disse anteriormente agora, talvez o nosso coração esteja tão cheio de coisas ruins que nós temos falado coisas ruins. E o que eu quero que você entenda é que eu não sou como Jefeté, que foi um juiz. E hoje em dia nós não estamos mais no tempo do juiz. Eu não estou aqui para te julgar, porque senão eu teria que me julgar primeiro. Na verdade, nós estamos pela graça, pelo sangue de Jesus, que purifica de todos os nossos pecados. E o que eu quero te deixar hoje como um fator de reflexão. O que tem saído da minha boca? Será que não é por isso que o inimigo tem conseguido encontrar na nossa vida uma persuasão, porque eu tenho falado coisas que não são corretas, de repente pensamentos que não são bons e acabam se tornando palavras. Eu queria que você pensasse nisso, por quê? Porque Deus ele é bom em todo tempo. E Deus é aquele que te perdoa, é aquele que te busca, é aquele que te ama. Olha, eu sei que você tem uma família, eu sei que você tem projetos, eu sei que você tem uma profissão, mas o verdadeiro amor você só encontra em Cristo Jesus. Eu quero te falar que somente na presença do Senhor você vai conseguir mudar a sua linguagem. Ou melhor, a sua linguagem ela vai ser tão transformadora que ela não será perceptível ao inimigo. Talvez a maior parte do problema que você está passando hoje, porque eu sei que a minha vida é assim, são problemas que eu mesmo procurei. Você está entendendo? Então eu quero te falar, traga uma mudança na sua mente, traga uma transformação na sua vida. Ah, mas qual é o correto? O cibolete ou o chibolete? O correto é adorar a Deus em todas as circunstâncias. Aí você vai falar, esse cara não entende a minha vida. De fato, não entendo a sua vida. Na verdade, esse vídeo está para pessoas até que eu não conheço. Mas eu quero te falar algo muito, muito importante. Deus tem um projeto maravilhoso sobre você. Jesus foi aquela cruz para que você tenha uma dignidade, para que você não seja, sabe, surpreendido pelo inimigo numa armadilha e quando ele perguntar para você qual é a palavra correta, você vai falar Jesus. Você vai falar que ama Jesus. Não são as coisas deste mundo, são as coisas que são do alto. Assim como a sabedoria que Tiago fala que vem do alto, é aquela que edifica, que não tem problema, a palavra de Deus, ela precisa estar dentro do nosso coração. Tá bom? Eu queria trazer essa mensagem porque edificou muito a minha vida e eu tenho certeza que você vai poder tirar muito proveito. Pense naquilo que você está falando, pense nas atitudes que você tem tomado e creia, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele sempre estará com as mãos estendidas para te ajudar. Amém? Caso você precise de algo que eu possa te ajudar, eu te falo. Pode me procurar. Deus abençoe, fique na paz do Senhor.